Atos, capítulo 19, versículo 21 em diante, continuando assim, pregação expositiva através do livro de Atos. Cumprindo-se essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também a Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artefaces, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhe: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só um Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há de perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a magia que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encherem-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios! Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo estes apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as hierarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia cairá em confusão. E na sua maioria parte nem sabia por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Eféso se guardiã do templo da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contradiado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxeram não são sacrilegos, nem blasfemaram contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, a audiência, se procônsulos, que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Amém. De novo, percebemos como, quando a palavra de Deus ela se espalha, quando o evangelho está crescendo, a oposição acompanha isso de uma maneira feroz. Paulo esteve em Efésios por 2 anos ensinando, assim como o texto anterior nos ensina, por cerca de 2 anos ensinando na escola de um chamado Tirano, e como isso se transformou numa escola de formação de discípulos e de próprios líderes que haveria de conduzir as igrejas na Ásia. Deus já mostrou claramente que havia uma grande obra com Paulo ali, e realmente isso aconteceu. Éfeso se transformou em um dos grandes polos teológicos da época. Não é à toa também que uma das
epístolas mais teológicas que nós temos nas Escrituras é a que Paulo escreve aos Efesenses. E digo isso além de Romanos, que por sua vez também é uma epístola altamente teológica. Então, Efésios se prova como um grande lugar de formação de discípulos e líderes. A palavra de Deus, ela se expande por toda a Ásia, mas chega um tempo quando isso levanta também a oposição. E nesse capítulo nós vamos ver como essas oposições operam, como Paulo se porta diante delas, o que de fato nós podemos aprender com tudo isso. E a primeira coisa que o texto faz é nos dizer que Paulo estava em pé de saída. Paulo estava prestes a sair, tendo o seu desejo de ir para Jerusalém, passando por Macedônia e Acaia, com isso ele visitando, como de costume, as igrejas que ali tinha se formado. Paulo nunca esquecia de visitar os amigos, os crentes, os discípulos, encorajá-los, edificá-los. E isso em si já nos dá de lição. Mas a primeira coisa que eu gostaria de falar é que Paulo entende quando é tempo de partir. Isso muitas vezes, meus amados, é um grande problema para nós como líderes, ou às vezes como missionários mais ainda, o tempo de partir. A gente precisa saber quando está na hora de a gente mudar o nosso ministério ou tomar outra direção. Isso não é sempre fácil, mas acredito que Paulo, ele toma essas decisões à medida que ele percebe que o tempo dele não somente acabou lá, mas que ele cumpriu com sua missão naquele lugar. Ele fez o que era para ser feito, ele fez o que ele entende que Deus queria que naquele lugar ele fizesse. Ações que nós devemos fazer sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério antes de qualquer mudança, e avaliar e ter certeza daquilo que Deus quer que nós façamos naquele lugar, e assim não sair antes que percebemos que cumprimos Deus de cumprir. Obviamente, nós não podemos cumprir com todas as necessidades ou as coisas que precisam ser feitas em algum lugar, mas é preciso que nós sabemos o que Deus quer que nós fazemos, porque há uma diferença entre as necessidades para supri-las, porque nós não podemos fazer todas as coisas, não somos chamados a desenvolver em todas as atividades da igreja, mas precisamos ter certeza. E acredito que a falta de compreensão da vontade de Deus sobre o desfecho do nosso ministério nos faz muitas vezes sofrer. Às vezes nós ficamos mais tempo do que deve num lugar, trazendo às vezes mais prejuízo. Ou às vezes tentamos fazer coisas que vemos que são necessárias, mas que não necessariamente Deus quer que nós as façamos. E assim investimos em coisas que não são do nosso tempo ou do nosso ministério. Ou às vezes acontece de sair antes do tempo, fazer menos do que Deus espera, deixar as coisas pela metade. Então é imprescindível que nós sabemos como Deus usa a nossa vida, como o nosso ministério opera. Observa que Paulo, em algumas partes, ele ficava pouco tempo e saía, mas em alguns lugares ele ficava mais. Então ele tinha discernimento, se eu posso dizer desse jeito, que em alguns lugares, em alguns tempos, Deus queria apenas certas coisas dele, mas ele precisava confiar em Deus e sair para frente. Mas em alguns outros casos, Paulo percebia que ele precisava permanecer mais. E naquele lugar Deus havia de mantê-lo por mais tempo. E até próprio Deus, em algumas visões, mostrava para Paulo, porque ali ele precisava permanecer. Então veja como Paulo ele se movia através da vontade de Deus e não em si das necessidades ou de uma estratégia específica. E isso é muito importante. É claro que a estratégia ela tem seu lugar, mas é preciso ter propósitos e alvos claros no nosso ministério e entender o que Deus quer que nós façamos naquele lugar e confiar em Deus quanto às demais coisas. Às vezes nós temos a tendência de querer resolver tudo e todas as coisas,
e a gente se cansa. Às vezes, como líderes, nós nos envolvemos com muitas atividades que não é da nossa alçada. E também isso nos cansa, nos frustra, nos dá estresse, depressão e tudo mais. Então, é preciso saber as limitações do nosso ministério. E Paulo sabia isso. E perceba que ele vê que depois de 2 anos, líderes foram levantados, discípulos foram treinados, a palavra de Deus se espalhou por toda a Ásia, e aí ele entende, cumpridas essas coisas. Veja, Paulo dá como cumprido isso, como o ministério dele se cumpriu naquele lugar, cumprindo essas coisas. Qual coisas? Que Paulo estava naquele lugar, treinando, ensinando, formando líderes, a palavra de Deus se espalhou por toda a Ásia, então ele entendeu que isso se considera cumprido. E assim, ele resolve no seu espírito ir a Jerusalém. Veja como Paulo ele sempre retorna ao centro, ele retorna para Jerusalém, ele tem um apego a Jerusalém, ao povo judeu, e ele volta para dar relatório, e ele tem um apreço pelo seu povo, e isso também nos fala a respeito da necessidade de sempre retornarmos para as bases de onde saímos, para sermos refrescados, para sermos encorajados, e por nossa vez encorajar aqueles que deixamos para trás, quanto à obra de Deus que se faz através de nós em todos os lugares. E Paulo com certeza faz isso. É importante, meus amados, que aqueles que nos sustentem, aqueles das igrejas de onde saímos, nos vê face a face. De vez em quando eles recebem relatórios, não somente através das nossas cartas ou das mensagens, mas também de maneira pessoal, e sejam assim encorajados. E nós, por nossa vez, precisamos ser encorajados. Então, há essa necessidade de volta para casa. Volta, ele tem a preocupação sempre de visitar lugares aonde ele passou outrora, aonde ele pregou o evangelho, aonde havia igreja. Paulo tem esse coração apostólico e pastoral de cuidado com aqueles que creram. Ele nunca abandona aqueles que creram. Ele faz questão de uma maneira ou de outra se manter em contato, ver como eles estão e encorajá-los. Isso é muito importante, meus amados. A gente não pode esquecer, dar por perdido pessoas ou lugares por onde a gente ministrou. Eu gosto sempre, por exemplo, de estar em contato com pessoas da Romênia, de onde eu saí. Na minha igreja local, que eu deixei há muitos anos atrás, mesmo que nós não trabalhamos em conjunto agora, porque eu sou há 17 anos fora, são realidades diferentes, mas há aquele contato contínuo. E gosto de acreditar que também vai acontecer isso quando Deus aprove a ele mudar nosso ministério daqui. Manteremos contato. E Paulo, ele continua dizendo outra coisa: eu quero ir para Roma. Veja que Paulo não somente vai para Jerusalém, não somente ele visita o que conheceu, mas ele tem seu desejo de visitar lugares aonde ele tem conhecimento que houve levantamento de cristãos, de uma igreja. Ele tem seu desejo de fortalecê-lo, ele tem seu desejo de conhecê-lo, ele tem seu desejo de colaborar com eles. E Paulo importa-se que ele quer ver a Roma, mas quando diz ver a Roma, não se refere que ele queria fazer uma viagem turística para ele conhecer a Roma em si, mas o que não nos está detalhado aqui, mas sabemos por outras vias históricas e por outras cartas, Paulo teve conhecimento de que havia uma igreja em Roma que não fora plantada por ele. A gente não sabe com exatidão a maneira que a igreja foi plantada em Roma. A gente pensa que foi através de cristãos que, quando foram perseguidos em Jerusalém, alguns migraram para Roma e ali eles pregaram o evangelho. Alguns diz que tem a ver com aqueles que vieram no Pentecoste, se converteram e ao voltarem para suas casas, e alguns deles obviamente de Roma, também pregaram o evangelho e ali se formou uma igreja. E obviamente que há quem diz que o Pedro foi aquele que evangelizou em Roma.
Então, há várias vertentes, não se há certeza de como exatamente se formar, mas com certeza havia uma igreja em Roma, e pelo que parece grande e forte o suficiente. É tanto que Paulo escreve para essa igreja em Roma antes de chegar. Então é possível que nesse período Paulo escreve também uma carta à igreja de Roma, que é a carta que nós temos no Novo Testamento, é a epístola aos Romanos. E naquele tempo, escrever uma carta era antecipar a sua vinda, se fazer presente através da carta, se apresentar quem você é, o que você crê. E realmente não é à toa que na epístola de Romanos nós temos um relato completo e detalhado sobre o evangelho. E aí Paulo mostra que ele queria apresentar o evangelho e fazer isso conhecido a eles. Mas Paulo também revela em carta de Romanos no final que ele queria passar lá com o intuito de, a partir dali, ir para a Espanha e pregar o evangelho, e ele desejava que eventualmente a igreja de Roma se tornaria seus parceiros até financeiros para que ele vá para a Espanha. E ele deixa isso claro em epístola de Romanos. Então veja que Paulo ele é de certa forma estratégico, ele tem em mente evangelizar lugares mais distantes, e ele pensa também de que maneira ele vai fazer isso. Então ele vê a possibilidade de uma igreja mais perto lá, e conhecendo, se apresentarem, ele espere que eles se tornem seus mantenedores. E naquele tempo, encontrar uma igreja perto de onde você quer trabalhar, ser mantenedora sua, era muito mais eficaz do que hoje em dia ter igrejas longe. Porque naquele tempo o envio do sustento não era como hoje, você vai no banco, você coloca e no instante, no outro lado do mundo, o cara saca o dinheiro. Ali não era assim. Ali as pessoas devem viajar para trazer o dinheiro. Isso levava dias, períodos e tudo mais. E Paulo tinha, obviamente, mantenedores em outros lugares, mas ele entendia que Roma, na Itália, como estava perto da Espanha, havia uma facilidade maior para isso. Além do mais, Paulo enxerga a necessidade estratégica de estar em Roma, por Roma ser a capital do império, e entende que é preciso lá o evangelho também ser pregado. Então Paulo entende que os grandes centros são importantíssimos, estratégicos para o desenvolvimento do avanço do reino de Deus. E nesse sentido, nós devemos ir aonde Deus nos chama, devemos vislumbrar os lugares mais remotos, mas também precisamos olhar estrategicamente para os lugares e centros com potencial de levar o evangelho adiante. Esse potencial é tanto financeiro quanto espiritual. Nós não podemos deixar de olhar por esse lado também. E Paulo olha por esse lado e percebe que, das maioria de vezes, de fato, Paulo procura cidades estratégicas, cidades que se encontram no cruzamento dos caminhos, por onde várias pessoas de muitos outros lugares passam e, consequentemente, se convertendo, pode levar o evangelho para outros lugares. Veja que Paulo tem, no entanto, essa estratégia, e importa que nós olhamos também para isso. E tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que ele ministraram, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Percebe que Paulo, ele não trabalhava sozinho. E de vez em quando aparece um nome ou outro, e aí você vê que Paulo tinha uma equipe bastante vasta. Erasto aparece de repente, talvez você nem sabia que ele existe até então. Mas Timóteo, a gente já tinha conhecimento dele, mas esse que é outro aqui, outro obreiro, que Paulo treinou ele, e agora Paulo treinou e colabora com ele. E aqui eu quero investir num pensamento, num raciocínio que nós tivemos antes. A importância não somente de pregar o evangelho para as pessoas, para se converterem, mas a importância também de discipular essas pessoas, ajudá-las a crescer e ser homens maduros, e investir nelas com vista em serviço, com vista no ministério, e que Deus lhe deu potencial, lhes deu chamado, lhes deu vocação para o ministério, e é do nosso trabalho ministerial, pastoral, evangelístico ao mesmo tempo, de treinar as pessoas. Eu acredito que os primeiros que têm que ter esse olhar são os missionários e os pastores.
antes de encaminhar qualquer um para o seminário, qualquer agência que tem seu valor, antes disso, nós somos aqueles que devemos vislumbrar com o levantamento de pessoas para o ministério. E não somente treiná-la, veja como Paulo está disposto a colaborar com essas pessoas. Ele vê a utilidade no seu próprio ministério, a colaboração com essas pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes tem pastores que têm medo de outros se levantarem, de repente ser melhores do que eles e assumir os seus lugares. Mas nós não podemos levar o ministério por essa filosofia de competição e de medo de perder lugar. Nós não estamos aqui numa empresa que adquirimos lugares. Nós estamos no reino de Deus, que colaboramos para o avanço do reino. E se nós vislumbrarmos um lugar melhor, um salário melhor, então nós estamos fora do caminho. Nós devemos olhar para, com alegria, colaborar com essas pessoas e não ter medo delas. E veja que Paulo treina e ele colabora com essas pessoas. Ele mesmo para Macedônia, mandando Timóteo e Erasto. É uma maneira de ele preparar o caminho, de abrir o caminho, já mandar antes alguém, antes dele chegar, e por algum tempo ele permanece na Ásia, sem maiores detalhes do porquê esse permanecer mais um tempo na Ásia. E depois, meus amados, nós entramos num trecho onde toda inimizade, toda a fúria do inimigo se mostra, explode, vamos dizer. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. Quer dizer com isso, acerca da igreja, por igreja ser identificada com o caminho. Até porque se apresentava como o caminho de Deus para a salvação, um novo caminho através de Jesus. E o que acontece aqui em primeira fase, nós vemos que começa com alguém que vê o seu negócio sendo afetado pela pregação do evangelho. O Demétrio, que ele trabalhava com prata e fazia, vamos dizer, nichos de diana ou imagens de prata, e obviamente havia muito lucro por isso, vendia muito, até porque a Diana era uma deusa, não que ela existia de verdade, mas era muito reconhecido não somente em Éfeso, mas em toda a Ásia. E Éfeso também era um lugar estratégico de cruzamentos de caminhos e trânsitos de mercadorias, e também um lugar turístico. Então muitas pessoas transitavam por Éfeso e obviamente muitos compravam esses nichos da Diana de prata. Isso com certeza traria bastante prosperidade para quem tinha esse business, esse negócio. Então esses homens viram que a religião era uma maneira de lucro para eles. E veja como de fato o lucro era de fato mais importante do que a própria religião, do que a própria crença. E o que eles estavam incomodados não era na verdade com a Diana, mas na verdade eles estavam preocupados com o lucro deles. E aqui nós vemos uma atmosfera em qual muitos são presos em nossas sociedades. Aqui esse homem convoca outros que tinha a mesma profissão. Veja, ele não convoca pessoas religiosas ou de outra natureza, mas aqueles que tinham algo em comum, que tinha perdendo lucro, que trabalhava com a mesma coisa. E veja como ele procura as pessoas e fala para elas de maneira que é sensível. E diz: olha, senhores, nosso ofício ele vem caindo, e com isso a nossa prosperidade. E por quê? Por causa de Paulo, que tem persuadido e desencaminhando muita gente a afirmar no não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Então o que ele fala em outras palavras? Aquilo que nós fazemos, Paulo diz que não tem valor nenhum. Então com isso ele desencaminha várias pessoas dessa crença e a leva a crença em Jesus, que não é material, e portanto nós perdemos a venda, e com isso com certeza os nossos lucros vai para baixo. Então veja que é tudo uma questão econômica no meio,
E as pessoas, quando se trata do dinheiro delas, elas começam a se manifestar contra a verdadeira fé, contra o Evangelho. E é triste dizer, fazer uma parêntese, que mesmo no meio evangélico, quando começa a se tratar de dinheiro, parece que a fé vai-se embora. E as pessoas começam a ser contrários a muitas coisas quando se trata do dinheiro. Mas quando você olha para o dinheiro como lucro, aí sim a espiritualidade ele vai abaixo. Então essas pessoas, elas veem esse perigo através do avanço do Evangelho. E veja, às vezes as pessoas contra os evangélicos ou os cristãos, não somente porque se importa na verdade com a fé em si, mas às vezes é uma questão econômica. E é interessante que quando os evangélicos eles chegam a crescer num país e a alcançar uma porcentagem grande e significante para os votos, por exemplo, aí eles sejam levados em consideração. Por quê? Porque, de qualquer maneira, é uma massa que não pode desconsiderar. Hoje no Brasil, por exemplo, a massa evangélica, e aí eu não venho dizer quem de verdade, quem não é, mas de forma estatística, ela representa 30 a 33% do país. Então é um quarto, um terço de um país, e isso é significante, pode definir uma votação. E é claro que o que acontece agora? De uma maneira ou de outra, todos os políticos e partidos tentam ter um discurso que tenta se aproximar dos evangélicos. Mas muitas vezes essa aproximação não tem em vista afinidade com a fé em si. E eu não vou entrar em tipo de partido porque isso pode dar polêmica, mas o fato é que até os partidos mais contrários à fé se aproximam, ou eles veem em seus discursos a necessidade de ser estratégicos com os evangélicos, visando o quê? Lucro, visando alcançar alguma coisa para eles. Mas quando esses são em minoria, de tal maneira que eles não faz diferença, é o contrário, são insignificativos, então não são levados em consideração. Mas veja como, de certa forma, aqueles que vivem o Evangelho e crescem, mexem até com a economia. Mas nisso há um jogo de interesses. Há alguns que perdem nisso e alguns que ganham. É claro que, devido aos valores e princípios que nós temos como cristãos, talvez certas profissões elas chegam a perder por conta disso, em suas vendas, enfim. E por conta disso, muitos são contrários aos evangélicos, não por conta em si da crença, mas sim por outros interesses. E a gente, como cristão, precisa ser ciente disso, que não é só uma questão de religião, mas é uma questão de lucro e outras coisas mais. E nesse caso, como muitos se convertem, eles veem uma ameaça para o negócio deles, e então eles decidem a fazer algo a respeito. É claro que eles não podem colocar no meio também o templo da deusa Diana, que vai ser estimado a nada, como eles dizem. Mas eles colocam isso no meio, mas não que isso de fato, pelo que parece, interessava a eles. Então as pessoas veem como meias verdades, eles colocam também no meio a questão religiosa, mas na verdade o grande problema para eles não é a questão religiosa, e é a questão, muitas vezes, de vantagens, enfim, como por exemplo na questão da sexualidade, e também não quero entrar nesse detalhe muito, mas muitas vezes a oposição por causa das posições que os cristãos e as igrejas têm a esse respeito, são vistas como ódio, como discurso ao ódio, como outras coisas, e que isso não é Deus e que tem a ver com o Evangelho. Mas muitas vezes a grande oposição relacionada a isso nem tem a ver com a religião em si, mas tem a ver com outras áreas que se consideram ser afetadas. Muito bem, indo para frente, ouvindo isso, veja como eles se enchem de furor. E aí eles começam a conclamar grande a Diana dos Efésios. Então,
eles criam tumulto. E essa é a maneira, geralmente, das pessoas em geral. Existe um grupo de pessoas pensadores, mas existe, de fato, se deixar levada. Isso nós percebemos em revoluções, em manifestações. Por isso a gente deve sempre ter um olhar crítico e olhar o que está por trás disso, qual o grupo de interesse está por trás disso. Aqui havia um grupo restrito de pessoas que se incomodavam, porque veja, a maioria de outras pessoas não nos fala os textos que estavam incomodados de alguma forma, porque alguns creram. Mas havia uma profissão que nitidamente estava sendo afetada, e essa, o que ele faz? Eles instigam a cidade toda para manifestar-se, cria confusão, assim saíram das pessoas, mas não por questão econômica, mas eles fazem isso por uma questão religiosa. Isso é o que aparenta. As pessoas se deixam levadas, mas elas não veem que por trás disso estava outra coisa. E aqui tem alguns destaques que nós podemos fazer. Primeiro, que as pessoas gostam de confusão. Basta alguém começar, que outro vai. Se perguntar por que ele vai, muitas vezes nem ele sabe por que foi, o razão. Mas ele está lá dentro. As pessoas, ele se sente às vezes importante, ou se sente que faz parte, que se manifesta, mas sem pensar. E a gente precisa tomar cuidado a qual chamado eles estão dando ouvido. Porque tem pessoas que sabem muito bem o que querem fazer, onde querem chegar, têm alvos bem definidos. Mas eles sabem também que eles não têm força sozinhos. Então o que se tenta fazer? Instigar outros, para que assim consiga, por outras vias, alcançar o que eles querem. Mas não é porque eles se interessam com isso. Então, hoje também no Brasil e em outros lugares, tem alguns que manifestam, mas tem muitos que nem eles sabem porque eles vão, infelizmente. E essa é a realidade, as pessoas gostam de confusão, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então o povo vai lá e começa a gritar, as pessoas são acessadas. Mas um incentivo que eu quero dar a você: não se deixe usado. Se você quer se unir a uma causa, seja ciente qual é a causa e pelo que você está lutando e se a causa é justa. Mas se não vai não vai pelas coisas que aparentam. Porque às vezes se vai com coisas que aparentam legais para as pessoas, mas que por trás é grupo de interesse. Por exemplo, a maioria das pessoas que estavam lá não estava ganhando nada com isso. Dimitri e seus amigos sabiam de ganhar, o negócio dele estava indo mal. Mas outros não ganhavam nada. Mas ele sabe estimular a questão da fé, da religião, para que, no entanto, eles tenham ganho. Infelizmente, hoje, meus amados, tem muitos líderes até religiosos que estimulam certas atividades por aparente questão religiosa, mas por trás é lucro. Eles só querem lucro, não tem nada a ver. E as pessoas entram nessa. Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes os políticos, eles levam e usam palavras religiosas para conduzir os evangélicos numa direção, mas não é porque eles se importam com os evangélicos, mas porque eles precisam deles. Então a gente tem que tomar cuidado por os grupos de pessoas que estão por trás das manifestações, daquilo que chama as pessoas a se manifestarem, porque alguém tem um interesse e precisa de você, e vai alcançar o interesse dele com você, mesmo que você não tenha ganho algum. Então a gente precisa tomar cuidado nisso. E aí a cidade é tomada por confusão, e todos eles vão no teatro, no lugar central, tira 2 colaboradores de Paulo para a frente, para criar mais tumulto ainda, e nessa situação Paulo, ele entende que a causa era ele quer ir para no meio para, de certa forma, ele resolver a questão. Mas aí os discípulos e os conhecidos mostram para ele que isso não é sábio, que ali não se tratava de questão de argumento. E quando se trata de uma questão de fúria, de pessoas ser confusas, é melhor estar longe, porque ali
não tem, pode ser perigoso. É como numa confusão de dois cachorros bravos. Se mete no meio, acaba sendo mordido, mas não é porque o cachorro queria morder você, mas aqui eles são tão infuriados que acaba sobrando para quem vier. Então, sabiamente os discípulos disseram para ele e para Paulo não ir, e ele realmente não foi. E até pessoas de alta sociedade do Éfeso mandaram para ele não ir e não se arriscar. Eles entenderam que isso não vai resolver nada, que Paulo não havia de dizer alguma coisa que iria ajudar, porque o problema daquelas pessoas não era religiosa. E às vezes, meus amados, isso é questão de sabedoria conosco também. Tem questões que as pessoas nos instigam a falar, nos provocam a responder, mas às vezes nós devemos perceber quando de fato a questão não tem a ver com a religião, com o interesse de saberem alguma coisa, mas é uma maneira de prender a gente e criticar ou nos fazer mal. Então a gente precisa entender quando precisamos nos manifestar e responder e quando não. E esse não era o caso, porque o problema deles não tinha nada a ver. Aí depois eles começaram a gritar mais ainda, a confusão era por toda parte, e diz que na maior parte nem sabia por qual motivo estavam reunidos. Então, afinal das contas, ele estava numa grande revolução, estava lá, mas a maioria, e veja, a maioria não é um grupo pequeno, a maioria faz a diferença, porque mostra que um grande grupo se manifesta contrário a algo, mas a maioria não sabia de fato pelo qual eles estavam pleiteando. Ele não sabia nem por que estão lá. Então, veja, nem sempre grandes manifestações e grandes agrupamentos quis dizer que significa algo claro que aquelas pessoas estão a favor, alguma coisa ou outra, porque na verdade muitos vão por ir e não necessariamente por aquela causa. Então, a grande maioria nem sempre representa um motivo de a gente tomar certas decisões. É que fala que eles não sabiam por que estavam lá. Então, se fosse se levar pelo número, iria pensar, realmente, todos estão a favor disso, vão lutar contra, mas não. Eles estavam apenas criando confusão e eles, com isso, se colocaram em risco, como o texto finaliza. Então, eles tiraram Alexandre de entre a multidão, colocando para frente para falar, mas quando eles perceberam que era judeu, aí eles começaram a gritar dos Efésios por 2 horas. Imagina a bagunça. Eu acredito que o povo gosta disso. Gritar e achar que por grito, por terror as coisas acontecem, mas não é assim que as coisas acontecem, ou provoca as autoridades a tomar decisões em meio à bagunça. Isso é muito perigoso. E o escrivão da cidade, parece que ele tinha uma boa apresentação, ele apaziguou o povo, ele teve a chance de falar e o povo ouviu. E veja, ele vem com um discurso muito cheio de sabedoria. Não diz aqui se ele cria no evangelho ou não, mas ele mostra um discurso que ele sabe acalmar as pessoas. Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Efésios é guardião do templo? Ora, não podendo isso ser contrariado, convém que vos manteis calmos e nada façais principalmente. Então, de maneira precipitada, o que ele diz afinal das contas? Olha, vocês estão aqui para manifestar sobre o que exatamente? Sobre a Diana? Alguém está ameaçando ela? Quem não sabe o que é isso? E olha, quem não sabe que a cidade de Éfeso é protetor disso? E ninguém pode contrariar isso. Então, já que ninguém está contrariando isso, convém que se mantenha as calmas. Então, o que vocês estão fazendo aí? Vocês correm perigo fazendo coisas precipitadas. Porque estes homens que aqui trouxeram não são sacrilégio nem blasfêmia contra a nossa Deus. Em outras palavras, vocês estão gritando sobre alguma coisa, vocês estão querendo maltratar certas pessoas, mas tais pessoas não aprovam que fizeram qualquer blasfêmia a Diana. Então, por que estamos aqui? Dimétrio, e agora veja como esse homem cheio de sabedoria, ele percebe que o problema era Dimétrio
e Dmitry e seus amigos. E ele evidencia esse grupo de interesse. Eu acho isso interessante que ele mostrou. Um grupo de interesse aqui que não tem nada a ver com vocês. Se eles precisam resolver algo, como aqui diz, portanto, se Dmitry e os seus artifícios que eu acompanho tem alguma queixa contra alguém, a audiência é para o cônsul. Então, em outras palavras, se existe de fato alguma coisa, se existem maneiras legais de resolver, procura essas vias. Se eles têm alguma coisa, que eles procurem. Mas vocês não têm nada. Eles têm alguma coisa e tentam usar vocês, em outras palavras. Então, as pessoas têm que viver de maneira mais sábia e não se deixar usadas por um grupo de interesse. Se aquele grupo de interesse quer alguma coisa, que eles resolvam. Existem maneiras certas de se resolver as coisas. E às vezes, por não conhecê-las ou ignorá-las, nós vamos um abuso de manifestação para tentar conseguir as coisas por meios ilícitos e não por meios lícitos. É preciso que se tome cuidado, porque há maneiras certas de fazer as coisas. Não precisamos burlar a lei. Mas ao mesmo tempo, meus amados, eu vejo necessidade de homens sábios como esse homem. Homens que sabem se colocar no meio, que sabem colocar a coisa, que sabem trazer a paz e harmonia. E meus amados, eu creio que nós devemos orar por homens como esses no Brasil hoje. Homens que sabem acalmar e dizer isso, a bagunça toda não tem nada a ver com a pandemia, não tem nada a ver com isso, tem a ver com outro grupo de interesse. Então, se eles têm algum interesse, que resolve de maneira certa, não assim. E agora, com isso, eu não estou dizendo nem pró nem contra o governo. Apenas estou dizendo que a maneira, as coisas certas para se fazer, e é preciso cuidar como se faz. E precisamos de homens certos que estão no meio para acalmar toda essa bagunça, toda essa tensão política e social que está no nosso país, e onde as pessoas são levadas. Então veja, ou você é levado a manifestar pro governo, porque você é a favor da flexibilização, ou você é conduzido a manifestar contra o governo, porque você não quer, porque você é a favor a isolamento. Então, dependendo do que você é a favor, um grupo ou outro tenta atrair sua atenção para a manifestação. Mas eu quero dizer que a manifestação em si, nesse momento, não é saudável, não importa qual é a causa, uma ou outra. Então, não deixa você ser apenas aquele com a ajuda de qual outros alcancem seus objetivos. Então, se o governo tem um interesse, que ele batalha para isso. Se o Bolsonaro tem um interesse, que batalha para isso. Se os de contra têm outro interesse, que batalha para isso. Mas que não usa as massas para isso, não se deixa ser usado. Eles têm seus interesses, seja um, seja outro. Então, nisso eu não me coloco de nenhum lado. Mas hoje no Brasil há uma tendência de se resolver na pancada, na confusão, na panelada, na destruição, na manifestação. Mas não é assim que as coisas se resolvem. E muitas vezes o povo vai, alguém sabe acessar o ponto fraco seu, só acessado pela questão da liberdade. Outros são acessados pela questão de segurança, outros pelo dinheiro. Então há pontos sensíveis que os grandes líderes, às vezes maldosos, sabem tocar esses pontos e fazer você pleitear por aquilo. Como esses caras soube levar a confusão toda a cidade. Mas não tinha nada a ver com a religião, na verdade. Eles só olhavam o lucro. Então, muitas vezes, meus amados, tanto uns quanto outros visam lucro, infelizmente. Então, deixa eles se baterem, se for, mas não entra você nessa também. Se mantém calmo, se mantém em casa, fazendo suas coisas. E aí, por fim, aqui esse homem será dizendo, olha, na verdade nós corremos risco de ser acusados, porque esse ajuntamento ele não pode ser justificado. Então nós estamos até em risco das guardas romanas aparecer e a coisa pegar fogo. E com isso todo mundo vai
vai para sua casa e parece que a coisa entra em silêncio. Então, meus amados, terminando assim essa exposição, digo que nós devemos sempre ser atentos que há sempre interesses contrários ao Evangelho. As pessoas são contra nós muitas vezes por questões religiosas, mas muitas vezes por questões de lucro ou de outros interesses. Então, a gente tem que ser sábio, perceber quando é a hora de ir no meio e falar e quando de fato não tem nada a ver com o argumento religioso. Na verdade, em jogo está outra coisa e é melhor a gente não entrar em discussão. A outra coisa é que a gente tem que ser cuidadoso, não se deixar usado por acessadores de massas, vamos dizer, e devemos estar calmos e seguir aquilo que Deus nos ensina. Ao mesmo tempo, que sejamos aquelas pessoas sábias, que sabem enxergar, assim como esse homem, onde está o problema, e apaziguar. A Bíblia fala que nós devemos ser apaziguadores, procurar a paz. E digo isso, meus amados, numa situação em qual muitas vezes nós cristãos brigamos tanto pela questão política que não é brincadeira. Às vezes brigamos mais do que os próprios não cristãos, usamos palavras inadequadas, temos manifestações inadequadas. É a hora de nós ligar um alerta e ficar cuidadosos quanto a isso, se ser apacificadores, tá certo? E não se esquece, o Evangelho tem primazia, que tem como pregar o Evangelho em outros lugares que não foram pregados, como nos envolver em isso. E que Deus nos abençoe a essa grandiosa tarefa. Amém. Vamos orar? Nosso Pai, nosso Deus, somos gratos ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua palavra que foi proferida hoje à noite. Pedimos que essa palavra se torne viva e eficaz na vida de cada um de nós. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação de Espírito Santo esteja conosco agora e para sempre. Amém.